Olá, amados, a paz do Senhor. Vamos para a nossa aula de número 8. E nessa aula, amados, eu quero dar continuidade, principalmente a respeito, né, da diferença da graça e da lei. Na última aula, na aula anterior, na aula de número 7, eu comecei a falar exatamente a respeito, né, dessas duas perspectivas do Senhor, né, lei e graça. E hoje eu quero dar continuidade, né? Vocês vão ver, agora nós começamos, né, principalmente a partir do capítulo 20 de Êxodo, a respeito das leis do Senhor. E nós vamos ver muitas leis, né? E também quando entrarmos no livro de Levítico. Então, é muito importante que você entenda a respeito da graça do Senhor. Amém, queridos? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa aula de número 8. Muito obrigado por esse tempo de estudo, tempo de aprendizado. Abra nossa mente, nosso entendimento, ilumina, Senhor, nossos pensamentos, nos ensina a guardarmos a sua palavra, que a sua palavra possa encontrar um solo bom e um solo fértil, e que possamos produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Queremos ter uma vida produtiva, Senhor. Abençoa a nossa vida, a nossa fé, abençoa a nossa vida espiritual, abençoa a nossa casa, a nossa família. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, vamos lá? Aula de número 8, né? Vamos tratar dos capítulos 20 ao capítulo 21. Vamos ver se vai dar tempo de chegar até o capítulo 21. Mas é importante, né, que agora estou cronometrando, né, a minha aula, e as minhas aulas não vão passar mais de 1 hora, né, de 60 minutos. Então, se não der para terminar o capítulo, nós, na aula seguinte, nós vamos continuar da onde paramos. Vamos começar da onde paramos. Amém, amados? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 17. Vai falar dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, na verdade, são a lei de Deus. Então, vamos ver, eu falei a respeito do primeiro mandamento, né? Não adorar outros deuses, adorar somente o Senhor, porque não existe outros deuses, né? Não existe outros deuses, existe um único Deus e Senhor, que é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, né? 3 em 1. Muito bem. O segundo mandamento é não faça imagens de nenhuma coisa que há em cima do céu, embaixo na terra ou nas águas, né? Não faça imagem, não dobre seus joelhos, né? Não se curve, não adore porque essas imagens, elas não representam nada, elas não passam de nada, a não ser fruto da imaginação humana. O terceiro mandamento, né? Não use o nome do Senhor em vão, sem respeito que ele merece. Não profane o nome do Senhor. E o quarto mandamento, né? Guarde o sábado. Eu falei um pouco a respeito, né, desse mandamento sobre guardar o sábado, que é um dia santo, que o Senhor abençoou o sábado. Então, aqueles que guardam o sábado, amém, nós temos que respeitar. Também eu entendo que aqueles que não guardam o sábado, mas guardam outro dia, eu não guardo o domingo porque a Igreja Católica determinou que nós guardássemos o domingo. Amado, se eu trabalhasse no domingo, se eu precisasse trabalhar no domingo, eu iria trabalhar. Mas eu iria com certeza separar pelo menos um dia da semana, eu iria separar para servir ao meu Senhor. Estaria linkado a uma igreja evangélica, debaixo de uma cobertura espiritual, o pastor iria entender o meu ponto de vista, iria respeitar, porque eu iria buscar uma igreja que respeitasse os meus princípios e os meus valores. Então, eu entendo que nós temos que separar um tempo para o Senhor, não só um tempo para nosso descanso, mas um tempo para que a gente possa, junto com a nossa família, adorarmos ao Senhor. Junto com a família do Senhor, nós possamos entregar a nossa melhor adoração. Então, se eu tivesse que trabalhar no sábado e no domingo, com certeza, no dia que eu tivesse o meu dia de descanso, né? Esse dia, porque geralmente são 2 dias de descanso que nós temos, né?
Trabalhamos 5 e descansamos 2. Então, um desses 2 dias de descanso, eu consagraria ao Senhor, como eu faço hoje no domingo, né? O domingo eu tiro praticamente para fazer os meus estudos, preparar as minhas aulas, preparar as minhas ministrações. Eu separo esse dia para o Senhor. Muitas vezes, no domingo, até mesmo no sábado, eu saía de sábado para evangelizar. Eu fiquei 5 anos fazendo um trabalho no presídio. Fiz muito tempo também trabalho nos hospitais. Então, eu sempre separei um tempo para o meu Senhor. Amém, queridos? Muito bem. Então, eu falei um pouco a respeito disso, né? Desses 4 primeiros mandamentos, né? Então, eu quero novamente falar a respeito, né? Paulo define as diferenças radicais entre essas 2 perspectivas de Deus, a respeito da lei e da graça e da lei. Então, eu comecei a falar isso na aula passada, mas eu quero novamente, é importante que você entenda a respeito da graça do Senhor e tome posse dessa graça, porque é de graça. Então, nessa aula, eu quero começar primeiro trazendo as definições a respeito da graça e da lei. Então, a graça apresenta 4 definições. A primeira delas, está lá, 4 definições sobre graça. Primeiro, graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Então, isso é graça. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Amados, eu quero dizer para você aquilo que eu fui instruído pelo Espírito Santo. Quando, há alguns anos atrás, eu vim estudando a respeito sobre graça e lei, o Senhor, ele abriu o meu entendimento. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé, é a fé que nos salva, ele dizia o seguinte, os religiosos, né, os fariseus, eles pregavam que eles eram salvos por obedecer às leis. Então, pelo fato deles obedecerem às leis, vinha a salvação. Eles eram salvos por Deus pelo fato de estarem praticando todas as leis. E o apóstolo Paulo fala, não, eu não preciso, é pela fé. É acreditar que Cristo Jesus, ele veio a esse mundo e ressuscitou ao 3º dia. Então, quando ele fala que nós somos salvos pela fé, a fé não salva ninguém. A fé é um meio para se alcançar a salvação e não a causa da salvação, porque a causa da salvação é a graça, é o amor do Senhor. Quem nos salva é o Senhor através do seu amor e da sua maravilhosa graça. Jonas capítulo 2, versículo 9. O Senhor que nos salva. Amém, amados? Então, é pela fé. Então, a fé é um meio para alcançarmos a graça, o amor, a salvação do Senhor. Então, primeira definição de graça é o amor de Deus que salva as pessoas e, além de salvar, ainda conserva essas pessoas na presença do Senhor. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Está lá em Efésios capítulo 2. Vamos ler do 4 ao 5. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Está aqui o próprio apóstolo Paulo que fala que somos salvos pela fé, também ele está afirmando que é pela graça de Deus que nós somos salvos. Amém, amados? Muito bem. A segunda definição de graça. A graça é a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus por meio de Cristo. Então, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu tomo posse, eu tenho direito adquirido na cruz do Calvário da graça do Senhor, das bênçãos do Senhor para a minha vida. É isso? É exatamente isso. O Senhor Jesus, ele se fez maldito no meu lugar. Ele pagou o preço dos meus pecados. Então, eu tenho direito adquirido por Cristo, meu Senhor. Ele pagou o preço
dos meus pecados. Ele morreu no meu lugar. A minha dívida foi paga por Cristo Jesus. Portanto, eu tenho direito da graça do Senhor. Está aqui, ó. É a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, eu não mereço, mas é pela minha fé. É pela minha fé que eu tomo posse das bênçãos do meu Senhor para a minha vida. 1 Coríntios capítulo 1, de 4 a 6. Bênçãos por meio de Cristo. Olha quantas bênçãos que nós temos. Amados, essa aula é tão importante, é tão fascinante, que se você entender e tomar posse, o diabo já não tem mais poder e domínio sobre você, sobre a sua mente. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão debaixo do jugo da acusação de Satanás. Muitas pessoas ainda não receberam a graça do Senhor, preferem acreditar na mentira do diabo, preferem aceitar essa acusação do diabo dia após dia. Então, tem pessoas que estão debaixo do jugo da acusação de Satanás há anos e ainda não receberam de graça a graça do Senhor, o perdão do Senhor. Então, está aqui, ó, bênçãos por meio de Cristo. Olha quantas bênçãos que nós temos como direito adquirido por Cristo nosso Senhor, na cruz do Calvário. Então diz assim, ó, eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Temos que ser sempre gratos, sentimento de gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. João 3,16. E eu tomo posse, Senhor, do sacrifício, eu tomo posse pela fé do sacrifício do meu Senhor, e te agradeço porque o Senhor entregou o seu Filho único para morrer no meu lugar. Então, pela fé, eu sou salvo. Pela fé, eu recebo a sua graça, o seu favor imerecido, não pelos meus méritos, mas pela minha fé, pelo meu posicionamento aliado à sua palavra. Eu recebo o perdão de todos os meus pecados. E não vivo mais debaixo da acusação do diabo, porque os meus pecados foram perdoados. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Eu não vivo mais o velho homem do passado. Já me despojei do velho homem do pecado e agora eu olho para frente. Não olho mais para o passado. Embora constantemente o diabo tenta me fazer olhar para os meus pecados do passado, mas eu olho para Cristo, eu olho para a cruz do Calvário, eu olho para o sacrifício do meu Senhor e vou em direção à glória eterna. Não estou debaixo da acusação do diabo. Embora muitas pessoas são levantadas pelo diabo para me acusar, mas eu não vivo mais debaixo da acusação e não tenho essas pessoas como os meus inimigos, porque os meus inimigos não são pessoas, meus inimigos não são carnais, não são desse mundo, mas os meus inimigos são espirituais, é Satanás e os demônios acusadores que querem nos acusar, querem fazer com que, através das nossas atitudes, das nossas ações e dos nossos pensamentos, a gente anule o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O diabo não quer que a gente se coloque debaixo da graça do Senhor, mas ele quer que a gente se coloque debaixo do jugo da acusação do diabo. É isso, amados? Então está aqui, por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. É isso que o Senhor nos dá pela fé e pela graça do Senhor. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui. Olha quantas bênçãos Deus tem nos dado, porque nós vivemos agora uma vida em união com Cristo. E viver uma vida em união com Cristo significa viver uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com o Senhor, uma vida de servidão, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de submissão. É ser fiel, é ser íntegro. É isso que é viver unido com o Senhor. Agora, nós não vivemos mais
a vida velha do passado. As coisas velhas ficarão para trás, 2 Coríntios 5,17, e tudo se fez novo. Nós abrimos mão daquela vida do passado, nós morremos para o velho homem do passado, e agora o Senhor nos trouxe para uma nova vida unida com Cristo Jesus. Então agora eu vivo debaixo da graça, do amor do Senhor. Agora eu vivo pela fé, servindo o meu Senhor dia após dia e tendo certeza absoluta que um dia estarei na glória eterna com o meu Senhor, receberei galardões, porque eu tenho juntado riqueza não nessa terra, porque quem junta dinheiro nessa terra, junta riqueza nessa terra, corre o risco do ladrão roubar, da traça corroer, da ferrugem destruir. Mas as nossas riquezas precisam ser juntadas na glória eterna, porque lá o ladrão não rouba, lá está muito bem guardado, a traça não corrói, a ferrugem não destrói. Lá receberemos galardões, lá seremos recompensados por viver uma nova vida unida com o Senhor. É isso, debaixo da graça do Senhor e não mais debaixo do jugo da acusação do diabo. Quem entende isso, vive a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos viver a liberdade do Senhor. E muitas pessoas, ao invés de viver a liberdade de Cristo Jesus, vivem prisões espirituais. Estão presas espiritualmente. A terceira definição, o terceiro conceito de graça, é o poder sustentador de Deus, que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na vida cristã. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá poder e autoridade contra as obras do diabo. Está aqui Romanos 5,17. É verdade que, por causa de um só homem, né, Adão, o pecado adâmico, o pecado original, por meio desse homem, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Está aqui. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Então, eu preciso ser aceito pelo meu Senhor. Eu recebo o Cristo como meu Senhor e Salvador, como primeiro presente, eu recebo o Espírito Santo do Senhor, porque sem Ele nada posso fazer. Então, agora eu começo uma nova caminhada, caminhando todos os dias na presença do meu Senhor, vivendo uma vida de santidade, de submissão e de entrega e de renúncia, pagando um preço, porque eu não posso mais viver como eu quero, mas agora eu preciso viver como Deus quer que eu viva, porque eu já morri para o meu velho homem. Então, nessa nova vida, não sou eu que mando mais em mim, mas eu preciso permitir que o Espírito Santo do Senhor dirija a minha vida, que Ele me domine, que Ele me dirija, que Ele me instrua. Então, quando eu começo a viver uma vida de santidade, de submissão, de obediência, de fidelidade e de servidão, então o Senhor me aceita. Eu passo a ser aceito pelo meu Senhor e passo a ser filho do meu Senhor. Eu passo agora a ter direitos da salvação e da vida eterna. Então, e eu tomo posse da graça do Senhor. Então, agora, o Senhor me promete que eu vou reinar com Ele na glória futura. Isso é maravilhoso. Percebe que é tudo pela fé? É tudo pela fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer que Ele é galardoador. Aqueles que buscam precisam acreditar que Ele abençoa, que Ele perdoa, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele tem novidade de vida, que Ele tem o melhor para nos oferecer, galardão, vida eterna, a eternidade com Cristo nosso Senhor. E o quarto e último conceito de graça é de graça sem pagar nada. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele pagou no meu lugar. A minha dívida foi rasgada pelo Senhor naquela cruz do Calvário.
não devo mais nada para o diabo. Agora, o grande problema é que as pessoas, elas não têm esse entendimento. As pessoas estão na igreja e continuam vivendo uma vida de pecado. Por isso que nós somos chamados, os pastores, quem está em cima do altar, não tem que pregar os seus achismos, tem que pregar a palavra do Senhor. Nós somos um porta-voz do Senhor, o profeta significa porta-voz, é aquele que vai entregar a mensagem do Senhor. Precisamos pregar contra o pecado, mas quando se prega contra o pecado, a palavra que afronta o ser humano, confronta o ser humano, aliás, as pessoas não querem ouvir e vão para outra igreja, onde os pastores gostam de ficar passando a mão nas suas ovelhas e encobrindo os seus pecados. Mas nós temos que pregar o evangelho da salvação, e pregar que existe o inferno, existe a condenação eterna, e aqueles que vivem na prática do pecado serão condenados eternamente. É isso, amado, é de graça, mas mesmo sendo de graça, muitas pessoas não dão valor e não tomam posse. Muito bem, vamos falar a respeito da lei. Lei é uma regra, é um princípio. Lei são normas. São normas. Então, vamos pegar essa passagem em Romanos, capítulo 7, do 7 ao 8. Olha o título, a lei e o pecado. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O que vamos dizer, então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Por quê? Se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Então, o pecado e a lei mantêm as pessoas em escravidão. Olha o que o Senhor Jesus, ele fala lá em João 8:34. O Senhor Jesus, ele disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Então, a lei, ela serve para despertar o pecado que está na pessoa. Então, a pessoa, ela agora, e Satanás vai se aproveitar da lei para trazer acusação. Olha aí, ó, fulano está pecando, olha o que ele fez. Então, Satanás, ele vem na mente do homem e só sabe acusar, porque Satanás é o espírito acusador. Então, ele fica acusando a pessoa de noite, dia e noite. Então, a pessoa que vive debaixo da acusação do diabo não tem paz, não tem alegria. Ela dorme mal e acorda pior ainda. Está sempre lembrando, Satanás está sempre lembrando o que aquela pessoa fez há 20 anos atrás. É o acusador. Então, essa pessoa, ao invés de se colocar debaixo da graça do Senhor e tomar posse pela fé, prefere ficar debaixo da acusação do diabo. Está aqui, ó. Olha o que a lei faz. Exatamente isso. Muito bem. Então, vamos trazer um paralelo a respeito dessas duas perspectivas de Deus sobre a graça e sobre a lei. Então, você já aprendeu a definição de graça e a definição da lei. Está aqui. Então, eu já falei isso aqui na semana passada, mas eu quero ressaltar a importância da graça na fé. Diferença de graça e lei entre fé e obras. Olha só, a graça está baseada na fé e a lei em obras. Ou seja, muitos acreditavam e acreditam ainda que são salvos porque obedecem às leis ou por causa das suas obras. Por causa das suas obras. Então, para muitos, essas pessoas são salvas por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas obedecem a respeito da lei, porque elas cumprem a lei e que elas, então, praticam boas ações ou boas coisas, então serão salvas. Mas não é dessa forma, é a graça, é pela fé. Nós somos salvos pela fé. A fé é o meio para se alcançar a salvação do nosso Senhor.
A causa da salvação é a graça, é o amor incondicional do Senhor. Viu a diferença? Amados, na época de Cristo Jesus, o Senhor, ele pegava pesado contra os religiosos. Pode ver, ele tratava muito bem todas as pessoas, exceto os religiosos. Quando ele falava com os religiosos, ele falava duro com os religiosos. Raça de víboras. Raça de víboras. Então, essas pessoas, né, esses religiosos, eles acreditavam que seriam salvos por cumprir a lei mosaica. Nós cumprimos as leis. Então, nós seremos salvos. Deus vai nos salvar porque nós cumprimos as leis e que nós praticamos as boas obras. Queridos, amados, entenda isso. Não são, primeiro que existe uma grande diferença de praticar boas ações e praticar as boas obras do Senhor. Existe uma grande diferença. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu preciso fazer na direção do meu Senhor. Entendem isso? Então, isso é a diferença de boas obras e boas ações. E outro detalhe fundamental que eu quero compartilhar com vocês é que eu entendo que não são as obras que eu pratico, eu vou ser salvo por essas obras que eu pratico. Mas eu entendo que o Senhor me salvou para que eu praticasse essas obras. Será que você consegue me entender? Então, olha a minha concepção. Eu estou praticando as obras do meu Senhor. Tenho pregado o Evangelho. Eu fiz durante mais de 5 anos um trabalho no presídio, na direção do Senhor. O Senhor abriu a porta para que eu fizesse mais de 5 anos. Eu entrasse no presídio para pregar o Evangelho. Assim também como em hospitais. Tivemos um projeto Fé e Ação aqui na cidade de Mariporã, tudo na direção do Senhor. Então, não são por causa dessas obras que eu serei salvo, mas o Senhor me salvou para que eu praticasse essas obras. E sabe onde está o fundamento dessa minha palavra? Está no novo mandamento. O novo mandamento se resume numa única lei. A lei de Deus, que agora é a lei perfeita, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar a nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a lei de Deus. Essa é a lei do Novo Testamento. Amar a Deus de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós somos chamados para amar as pessoas. Nós somos chamados para servir as pessoas. Nós não estamos nesse mundo para ser servidos, mas para servir, porque o Senhor Jesus, ele deu exemplo. Ele deixou o seu trono de glória e veio a este mundo para servir e não para ser servido. E muitos cristãos estão nas igrejas e querem ser servidas. Então, nós somos chamados para amar as pessoas, para servir as pessoas. Nós somos chamados para servir a família de Deus, para servir a família de Deus, e não ser servido pela igreja. É isso. Então, vocês perceberam que não são as nossas boas obras, e muito menos as nossas boas ações que vão nos salvar, mas nós somos salvos pelo Senhor para praticar as boas obras e até mesmo as boas ações. Mas eu jamais posso praticar alguma obra sem a direção do meu Senhor. Então, eu tenho que chegar para o meu líder, para o meu pastor, eu quero servir ao meu Senhor. O que eu posso fazer? Então, o pastor, que é aquele que foi colocado ali como representante do Senhor na igreja, o líder, ele vai dar a direção. Se ele te der uma direção errada, vai ser um problema dele com Deus. Deus vai cobrar dele. Porque tem pastor que, ao invés de fazer aflorar os dons da pessoa, para que a pessoa ela seja colocada onde Deus quer, o pastor às vezes tem medo. Opa, esse cara aqui é muito bom, esse cara é inteligente. Nossa, esse cara, se ele chegar a ser pastor, ele vai tomar o meu lugar. Então, não, eu não vou permitir que esse cara seja um pastor e suba no altar.
Ó, você começa, você vai ficar ali em tal lugar, você vai cuidar das crianças, você vai ficar lá no estacionamento. Não que isso também não seja a direção do Senhor, mas existem pastores que, ao invés de buscarem a direção do Senhor, aonde eu vou colocar essas pessoas, meu Senhor? Aonde eu posso mandar? Vou mandar o fulano lá para o presídio? Eu vou mandar o ciclano para os hospitais? Essa pessoa, ela vai estudar a Bíblia para que ela possa amanhã estar em cima do seu altar para pregar o teu evangelho? É buscar a direção do Senhor. Senhor, abra meu entendimento para que eu faça aflorar esses dons que essas pessoas têm, para que elas possam exercer o chamado, o seu chamado, e não o meu chamado. Não é o meu achismo. Essas pessoas estão aqui, Senhor, para te servir e não para me servir. E tem obreiros, e tem pessoas na igreja que, amados, ao invés de servir a Cristo, estão servindo pastores. Estão servindo pastores. Aliás, são xerox do pastor. Ao invés de ter Cristo como seu modelo, o seu modelo é o pastor. Até imitam, né? Os seus gestos até imitam. O apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores, mas não é para ser esse tipo de imitador. Imitar no sentido de entrega, de renúncia, de dedicação, de comprometimento. É isso, amados. Muito bem, deixa eu continuar aqui, né? Então, graça justifica pecadores. O que significa a palavra justificar? Lá em Romanos capítulo 5 fala, nós somos justificados pela fé. Então, justificado significa que Deus não imputa mais a culpa do pecado. O Senhor, Ele que é o justo juiz, Ele não nos condena mais. Ele declara que nenhuma condenação há, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo a vontade do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, não tem mais condenação para a vida daqueles que não andam mais segundo os seus pecados, segundo a sua natureza humana pecaminosa. A natureza humana pecaminosa, essa ação natural que age em nós em consequência do pecado original, do pecado de Adão, ela continua agindo em nós. Mas agora, nós não damos mais vazão para essa ação pecaminosa, para essa força natural, não é? Porque isso se expressa na carne, Satanás opera por meio da carne para levar essas pessoas para o inferno. Mas agora, nós andamos e vivemos e somos guiados pela ação poderosa do Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Então, nós somos justificados e pela fé somos justificados. Então, Deus não imputa mais a culpa do pecado. Aquilo que nós cometemos no passado, o Senhor já não imputa mais essa culpa. Aliás, ele lança em esquecimento e nem se lembra mais. Aí vem o diabo, o acusador, e fica acusando. E aquela pessoa, ao invés dela, puxa vida, Deus já perdoou, já lançou esquecimento, não se lembra mais. E o diabo está me acusando. Então, Satanás, você não tem mais poder, domínio sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. Eu rejeito esse pensamento. Em nome de Jesus. Então, o diabo começa a perder o domínio da sua mente. Agora, muitas pessoas ainda são dominadas pelo diabo, são instigadas por ele, são dominadas pelo diabo. E a pessoa, ao invés de receber a justificação do Senhor pela fé, ela recebe, então, acusação. Por quê? Porque a lei não pode resultar em justificação. A lei não justifica ninguém. A lei prende. A lei condena. Entenderam, amados? É isso. A pessoa está sendo escrava da lei. Entenderam? Se tiverem dúvida, vão anotando e depois mandem as suas perguntas. Mandem as suas perguntas. Vamos lá. A graça começa e termina com Cristo. Eu estou deixando aqui os textos para que vocês leiam depois, porque se eu for colocar todo o texto aqui, amados, nós vamos ficar 3 aulas só mostrando essa diferença, esse paralelo, né? Entre graça e lei. Então, a graça começa e termina com Cristo. Vocês já perceberam, né? Que a Bíblia toda é um paralelo. Um paralelo.
entre redenção e salvação. Começa com perdão e termina com perdão. Incrível isso. Aliás, né, o segundo capítulo de Gênesis, o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis, né? E os dois últimos capítulos de Apocalipse, os 21 e 22, podem ver, fala sobre o novo céu, fala sobre que Deus criou o céu e a terra, né? E colocou ali o Éden, né? Aquele fruto no Éden da vida eterna. E lá em Apocalipse 21, 22, fala do novo céu e da nova terra. E o fruto da vida eterna está lá, aguardando. No Éden, na Nova Jerusalém, haverá um novo céu, uma nova terra. E nós estamos sendo conduzidos para a Nova Jerusalém, uma terra boa e rica que mana leite e mel. Vamos viver eternamente na presença do nosso Senhor. Então, o evangelho da graça começa e termina com o amor do Senhor, com o perdão do Senhor. Logo após o pecado adâmico ali, no Éden, o Senhor já mostrou a graça dele, o amor dele, o perdão dele, né? Dizendo que nascerá um homem, né? Que pisaria na cabeça do diabo. Ali ele fala sobre, se não me engano, ali está no capítulo 3, ali no versículo 27, eu não me lembro, né? Mas ali Deus já mostra um escape, uma saída, né? Muito bem. Graça é o caminho do Espírito. Graça é o caminho do Espírito. E a lei é o caminho da carne. Então, acabei de falar para vocês agora. Então, através da graça, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Então, agora, como primeiro presente, Romanos capítulo 8, o Senhor fala, o apóstolo Paulo nos ensina ali em Romanos capítulo 8, né? Que nós recebemos o primeiro presente de Deus, o Espírito Santo. Então, agora, a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dirigir e conduzir a nossa vida. O Espírito Santo que vai nos instruir, que vai nos capacitar, que vai nos fortalecer, que vai nos exortar, que vai nos disciplinar. É isso, através do Espírito Santo. Agora, e a lei? É o caminho da carne. É o caminho da carne. É o caminho da perdição. É o caminho da condenação. A graça é uma bênção, né? A graça é uma bênção, como citei para vocês, até mesmo aquele conceito, né, a respeito de graça, né? O quanto somos abençoados por meio da graça, por meio da morte de Cristo, o quanto somos abençoados por viver uma vida em união com Cristo. E a lei é uma maldição. A lei é uma maldição. O apóstolo Paulo fala muito isso no livro de Romanos. Leia o livro de Romanos. Aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 3, né? Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. O Senhor se fez maldito porque ele pagou o preço dos nossos pecados. Por isso que a lei é uma maldição. A graça é o fim desejado por Deus para o seu povo. Está aqui, que coisa maravilhosa, né? Então, isso nos remete lá ao Egito, né? Quando o Senhor, ele viu o sofrimento do povo. Ali o Senhor ele viu e ouviu o clamor do povo. Então, ele levanta o libertador. Então, Moisés, ele tipifica, ele serve de modelo do libertador Cristo Jesus. Então, assim como o Senhor tirou o povo do Egito, da escravidão debaixo do jugo de chicote de Faraó, e conduziu esse povo para Nova Canaã, para uma terra boa e rica, o Senhor, então, nos tirou debaixo do jugo da escravidão do diabo, e nós estamos atravessando desse mundo que representa o deserto, em direção a Jerusalém, a Nova Jerusalém, a um novo céu e a nova terra. Então, é isso, né? Então, olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Agora, a lei tinha por objetivo ser apenas um meio para um fim. Um meio para um fim. Sempre um meio para um fim. Sempre no sentido de punir. Sempre no sentido de escravizar. Sempre no sentido de dominar. Agora, a graça resulta em intimidade com Deus. Graça é intimidade com Deus. Essa intimidade que nós temos com o Senhor. Quanto mais nós obedecemos, quanto mais submetemos, quanto mais somos fiéis e íntegros, mais temos intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Agora, a lei
resulta em distanciamento de Cristo. Ou seja, não precisa de Cristo. Basta obedecer à lei que nós não chegamos para Deus, não precisa de Cristo. Então, Cristo passa a não significar nada. O importante é obedecer à lei. Obedece lei, você será salvo. Feriu a lei, você será um escravo, está debaixo da acusação do diabo, porque você feriu a lei. Você está perdido, quem poderá te salvar? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se não fosse o perdão, a graça, o amor do Senhor, estaríamos perdidos. Por quê? Porque nós estaríamos debaixo da lei, do chicote da lei, do chicote do diabo. Ah, pecaram? Vocês vão sofrer eternamente nesse mundo e na eternidade, porque não tem perdão. Porque a lei é assim, por isso que a lei é uma maldição. A graça torna o indivíduo um filho de Deus e herdeiro de Cristo. Falei muito sobre isso, né? É isso a graça do Senhor, que me torna. A pessoa quando fala, eu aceitei Jesus, isso não significa que você é um filho de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Os filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Então, você aceitou Cristo Jesus é o primeiro passo. Agora, você precisa ser aceito por Ele. E para ser aceito por Ele, você precisa viver uma vida digna e honrada. Você precisa mostrar agora, nessas suas atitudes, que você está vivendo uma nova vida. Que, de fato, as coisas velhas ficaram para trás. A pessoa vem para a igreja, aceita Cristo, chega isso no domingo à noite, chega na segunda-feira, está ele lá usando droga de novo. Está ele lá fumando, está ele lá roubando, está ele lá se prostituindo, está ele lá debaixo dos vícios da escravidão do diabo. Preferem, e ao invés de viver novidade de vida, é o escravo. O seu Deus é o cigarro. O seu Deus é a bebida. Porque é aquilo que domina, né? O seu Deus é o seu eu, a sua vontade. Então, ele se submete ao Deus dele, que é a vontade dele. Então, a vontade dele manda ele beber e fumar, se drogar, se prostituir. Então, esse é o Deus dele. Então, ele está sendo dirigido pela carne dele. Percebem? Olha, o apóstolo Paulo fala o contraste lá em Gálatas capítulo 5, né? O espírito milita contra a carne contra o espírito, os dois são inimigas uma da outra. E nós não podemos mais andar segundo a carne. O ímpio, o pecador, cabe a ele pecar, porque ele não tem Espírito Santo, mas nós que temos Espírito Santo, a nossa vida precisa ser dominada e controlada pelo Espírito Santo. Então, eu não posso mais me entregar às vazões dos desejos da minha carne. Olha como era bom fumar, olha como era bom beber, olha como é bom fazer isso. Isso são as coisas da carne. A carne, o que a carne produz é maldição e condenação eterna. Viu aí, amados? Está aqui, ó. A lei mantém o indivíduo escravo. A lei mantém o indivíduo escravo. Muito bem. E a graça torna o cidadão filho de Deus. Agora ele é guiado pelo Espírito Santo do Senhor e vive novidade de vida. Ele disse sim para o apelo que o apóstolo Paulo fez em Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha lá o apelo que o apóstolo Paulo faz em Romanos 12, 1. Ele faz um apelo à novidade de vida. A graça traz liberdade. Puxa, que palavra maravilhosa, né? Gálatas capítulo 1, olha lá, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu já havia mencionado para vocês esse versículo, né? É maravilhoso. E sabe por que é maravilhoso, amado? Porque as pessoas, a pior prisão da alma não é aquela prisão entre quatro paredes, que muitos estão presos, mas o advogado vai lá e, através da lei, ele consegue um vará de soltura. E agora, e a prisão espiritual? E a prisão na mente do homem? Será que existe alvará de soltura feito pela mão humana? Será que tem lei humana capaz de libertar um homem preso por causa das suas mazelas, por causa do seu pecado? Entenderam isso? O cara está preso, ele está preso. E Cristo Jesus veio para trazer liberdade para essa pessoa. E o cristão está na igreja há 10 anos, ouvindo pregação todo dia, mas não tomou posse, não entendeu nada. Não entendeu? Porque muitos das igrejas não estão lá dispostos a ensinar. É incrível isso, incrível. Toda igreja deveria ter um professor, toda igreja deveria ter aquele que ensina, porque a Bíblia fala sobre isso.
O Espírito Santo não é dado para anular o trabalho do professor, muito pelo contrário. Olha aquela passagem lá em Atos, no capítulo 8, se não me engano, quando Filipe ele chega perto ali do eunuco, né, do funcionário lá da rainha, lá da Etiópia, ele fala assim, você entende o que está lendo? Ele estava lendo ali uma passagem do livro de Isaías, né? E ele fala, como posso entender se ninguém me ensina? Então Filipe foi lá ensinar. E aí logo foi batizado. E quem crê e foi batizado é salvo. Então o Senhor Jesus, ele ensinava. Ele ensinava. E nas igrejas não tem quem ensina. Ah, não precisa não, o importante é pregar a palavra do Senhor e arrecadar dízimo e oferta. Está aí. Então está cheio lá de subnutridos intelectuais, ou seja, pessoas que não têm o mínimo entendimento das coisas do Senhor. Não tem o mínimo entendimento. Ou seja, ignorantes no sentido de falta de conhecimento, falta de entendimento. Não tem entendimento. Por quê? Não tem aquele que ensina. Então, olha que versículo poderoso. Saia debaixo da escravidão do diabo. Seja uma pessoa livre. É isso que nós temos que pregar para essas pessoas que vivem debaixo da depressão. São dominadas por esse demônio. Pessoas depressivas, deprimidas, oprimidas, pessoas debaixo de uma tristeza profunda, vivem com pânico, com medo, e não conseguem desfrutar dessa passagem em Gálatas capítulo 5. Cristo vos libertou para que verdadeiramente vocês fossem livres. Então, por que não vive a liberdade? Será que essa palavra não é verdadeira? Cristo é o verbo que se fez carne. A verdade absoluta pertence ao Senhor. E isso é maravilhoso. Então, a lei resulta em escravidão, né? Todo aquele que peca é escravo do pecado. Servidão. A lei resulta em servidão. A graça é motivada pelo amor. Graça motivada pelo amor. Que coisa linda, né? Qual é o motivo? O amor do Senhor. João 3,16, que eu já mencionei nessa aula de hoje. É o amor do Senhor. O amor do Senhor que entregou Cristo Jesus por nós. E nós recebemos a graça dele por causa do seu amor incondicional. A lei é motivada pelo orgulho. Eu me orgulho de obedecer à lei. Nossa, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não sou adúltero. Ah, eu vou para o céu. Eu não preciso de Cristo. Eu cumpro os 10 mandamentos. Olha, eu cumpro. Eu também guardo o sábado. Então, eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso de Cristo. Estou cumprindo a lei. Então, essa pessoa, ela se orgulha disso. Perceberam? Fez de Cristo um nada e um ninguém. Essa é a diferença que o Senhor quer nos ensinar. Muito bem. A graça centra-se na cruz de Cristo. É claro, a cruz, símbolo da vitória do nosso Senhor. E a lei centra-se na circuncisão. O sacrifício do Senhor não representa nada, sabe por quê? Não, porque eu vou fazer a circuncisão. Eu vou obedecer às leis, não é? Então, o apóstolo Paulo fala que agora a nossa circuncisão não é mais ali no órgão genital masculino, é no coração. A circuncisão é no coração, porque o pecado nasce no coração. Então, a cirurgia precisa ser feita no coração do homem, quebrando, despedaçando o coração de pedra e nos trazendo um novo coração. Ezequiel capítulo 37. Então, é isso, amados. Aqui, ó. Para muitos religiosos, o importante é obedecer lei. O importante era circuncidar. Muito bem. Glória a Deus. Olha, amados, 49 minutos já se passaram e falamos só a respeito da graça, do amor e da bondade do Senhor. Essa aula que o Senhor me instruiu para trazer para vocês é fascinante, porque eu creio que pessoas, né, que estão debaixo do jugo da acusação do diabo e que ouvirem essa aula, isso já vai trazer uma poderosa libertação. Não é porque é o pastor Marcelo. Quem sou eu, né? Seria muita pretensão achar que
eu estou aqui ensinando, isso vai mudar a vida de alguém. É porque eu estou ensinando a palavra do meu Senhor. E essa palavra tem poder de transformar a história do homem. Se um versículo, uma palavra, ela tem poder de penetrar e mudar a história do homem, imagine então uma aula como essa. Quantos versículos nós estamos lendo aqui? Amém, queridos? Então, amados, agora o quinto mandamento, né? Se vocês perceberam, não vai dar nem tempo de eu terminar o capítulo 20. E eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é transmitir a vontade do Senhor de forma plena, é fazer um trabalho de excelência. Estou preocupado olha, vamos terminar logo o livro de Êxodo. O mais importante do que a gente terminar o livro de Êxodo, é a gente, de fato, aprender. Então, vamos para o quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento? Respeite o pai. Respeite o seu pai e a sua mãe, ou honre o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Tem uma tradução, né? Tem uma definição de honra, né? Que vem de honores, né? De honorários, né? Ou seja, dê a paga, né? Retribua para o seu pai e para a sua mãe tudo aquilo que eles investiram em você. Então, isso significa que quando os seus pais estiverem na velhice, você pague, para que eles possam ter uma qualidade de vida, né? Então, é isso, né? Eu entendo que uma das definições, né, de honrar é retribuir, né? Tudo aquilo que os pais investiram, né? Ah, mas meu pai não investiu nada, mas não importa. Você vai lá, seu pai está velho, né? A sua mãe está velha, não tem condições de se manter, então pague para alguém cuidar da sua mãe, né? Ou coloque, né? Antigamente a gente falava asilo, né? Isso tinha um conceito muito pejorativo, né? Vou colocar minha mãe. Se as pessoas não têm condições de criar ali, não têm condições de cuidar, ou às vezes a mãe não quer, os pais não querem, né? Então põe uma pessoa lá, paga uma pessoa para ficar na casa. Às vezes já não dá mais para fazer isso. Então tem que colocar num lar, né? Num abrigo, e pagar e fiscalizar, né? Porque existem ótimos lugares aí que atendem muito bem, que tem uma ótima alimentação, que tem carinho, que tem amor e que não visam só o dinheiro, que não visam só o lucro, mas que de fato estão ali por amor, por dedicação. Amados, puxa, não é possível. Se tem pessoas que tratam bem os animais, será que Deus não ia colocar pessoas para tratar bem os velhinhos? É claro que tem. É claro que tem. Assim também como tem pessoas que maltratam os animais. Você põe lá num abrigo lá para ser cuidado, a pessoa, em vez de cuidar do animal, vai matar o animal. Percebe isso? Muito bem. Então, Efésios capítulo 6 fala sobre os filhos e os pais, né? Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Eu não sei se você já ouviu falar, né? Que o último apóstolo que morreu, quem foi? Foi João, né? Foi João ali na ilha de Patmos, né? Ele não morreu na ilha de Patmos, ele ainda foi tirado de lá, né? Mas então, o João, ele foi o último apóstolo, porque João era conhecido como o apóstolo do amor. Então, o Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, antes de morrer, ele fala assim para Maria, sua mãe, mãe, aí está teu filho. E fala para João, João, aí está sua mãe. Então, João, ele ficou com a responsabilidade de cuidar da mãe do Senhor Jesus. Então, quando João cuida da mãe de Jesus, a vida dele se prolongou e ele foi o último apóstolo. Que coisa linda, né? Isso é lindo, né? Então, João foi cuidar da mãe de Jesus. Por isso que a vida dele se prolongou. Muitos morreram. E ele parece que morreu de uma morte natural, né? Os demais, misericórdia, né? Falam, né, que eles jogaram João no caldeirão de azeite fervendo, de óleo fervendo, né? E não conseguiram matar João. Então, como não conseguiram matar João, o que fizeram? A ilha de Patmos era uma ilha de prisioneiros, né? Uma ilha isolada, e colocaram ele lá. Esse cara lá morrer lá isolado lá.
E ele estava lá isolado, né? Imagino eu, né? Puxa, deve ter pensado assim, Senhor, todos morreram, todos os seus servos, seus apóstolos morreram, e eu estou aqui sozinho, Senhor, sozinho. Mal ele sabia que o Senhor Jesus iria aparecer para ele, né? Iria revelar tantas coisas fascinantes que ele escreveu ali em Apocalipse. Isso é lindo, né? Olha o cuidado do Senhor, né? A gente fica até emocionado. Muito bem. O sexto mandamento é não mate. Eu não quero ficar perdendo muito tempo, né? Aliás, a gente daqui nunca perde tempo com as coisas do Senhor. Mas eu não quero ficar falando muito a respeito disso, né? Não matar, não cometer adultério, né? Porque tem muitas passagens a respeito disso. A gente pode começar falando ao não mate, lembra? Quando o Caim e Abel, quando Adão e Eva, né, saem do paraíso, né? E eles, então, eles têm o filho Adão, Caim e Abel, pode ver que o primeiro pecado, o pecado de homicídio, né? Porque Satanás é homicida. Então, leva, então, o homem a cometer o primeiro pecado ali fora do Éden, né? Então, Caim vai matar o seu irmão. Então, todos os assassinos, né, não herdarão o reino dos céus. E também, né, não cometa adultério. O Senhor Jesus fala que o adultério nasce no coração, né? Porque aquele que desejar a mulher do próximo, esse já cometeu adultério. Então, tem tantas coisas para falarmos a respeito, né, desses pecados, né? Mas podemos deixar para uma outra hora. E também, né, então, o quinto pecado, né, honra o pai e a mãe, o sexto pecado, não mate, o sétimo pecado, não cometa adultério, o oitavo pecado, não roube, né, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Isso é terrível. Os ladrões não herdarão o reino dos céus. Está lá uma lista que o apóstolo Paulo entrega em Romanos, ali no capítulo 1, em 1 Coríntios, no capítulo 6, em Apocalipse, capítulo 22. Então, para eu não perder a ordem, né? Quinto, sexto, sétimo, oitavo. O nono mandamento, não dê falso testemunho. Não dê falso testemunho. E tem um Provérbios que eu gosto muito, Provérbios capítulo 6, né? Ali fala, se não me engano, versículo 19, né? Provérbios capítulo 6, fala que existem 7 coisas, do 16 ao 19, alguma coisa assim. Fala que existem 7 coisas que Deus detesta, mas a última sua alma abomina. E dentre essas 7 coisas que Deus detesta, 3 delas estão relacionadas com mentira e falso testemunho. Olha lá, ó, falso testemunho. Não dê testemunho falso contra ninguém. Sabe por quê? Porque tem um provérbio que diz que a mentira produz a injustiça. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. E o último mandamento, não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos e qualquer outra coisa que seja dele. Amém, queridos? Muito bem. Olha, vou parar por aqui. Então, glória a Deus que nessa aula eu consegui finalizar os 10 mandamentos. Então, na próxima aula, eu vou começar em Êxodo capítulo 20, no versículo 18 e 19, onde fala que o povo fica com medo de Deus. São 58 minutos aqui. Vou encerrar essa aula. Agradeço imensamente a presença de vocês. Ajudem a divulgar, né, esse trabalho. Mande esse vídeo, né, essa videoaula para um conhecido seu e convide essa pessoa para fazer parte desse estudo bíblico. Amém, queridos? Eu estou aí, por enquanto, né, deixando, né, os links, né, liberados, né, liberados, mas vai chegar um momento que nós vamos bloquear, ou seja, só mesmo aqueles que são alunos que vão ter acesso às videoaulas. Então, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e façam as suas tarefas, separem um momento para o Senhor, separem. Dedique um tempo para o Senhor, um tempo de estudo. Então, você tem 1 hora aula por semana. Então, acabou de ouvir a videoaula, faça a sua tarefa. Tem aí 4, 5, 6 questões para você responder. Amém? Hoje eu vou mandar a prova, né? Então, todo final de mês eu mando a prova. Na última aula eu não mandei a prova, mandei a tarefa. Então, hoje eu vou, nessa aula, né? A partir dessa aula de número 8, eu estarei mandando a avaliação mensal. Faça a avaliação mensal. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Fique na paz do Senhor. Shalom. Obrigado, Senhor.
Glória a Deus. Te amo, Jesus.